Estamos de volta, então, com mais um Lattes Mais um Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje, como sempre, o Lattes está sempre trazendo novidades. Hoje nós temos duas grandes novidades. Finalmente, o Lattes chegou, o seu sinal, o sinal do programa chegou até a Lua. Portanto, os lunáticos podem nos ver. É verdade, professor Lisandro? A audiência em todos os, também manicômios, em todo Taiwan. Nós temos... A próxima etapa, vamos chegar em Marte também. O sinal vai chegar. Se os marcianos quiserem ver o maior programa, maior audiência da TV brasileira, é aqui, na TV UFG, no Lattes Mais Não Morde. E hoje, a segunda novidade... O senhor é muito analógico. Não é na TV, nas redes, na TV. É verdade, é verdade. É verdade. E hoje aqui... Pronto, anuncia aí. Fernando Gabeira. Papo de uma honra, né? Mais que uma honra. O Gabeira é o seguinte, o Gabeira é um cara fundamental. Ele foi um grande militante nos anos 60. Eu vou dispensar muitos comentários. E ele traz uma grande novidade, que é uma ideia diferente da gente ver política, da gente ver comportamento. E isso, naquele momento, foi tão importante. Eu falei isso para ele. O livro dele, Crepúsculo do Macho, foi fundamental para mim. Que é o seu crepúsculo mesmo, professor. Esse programa a gente tem dificuldade de buscar. Então, o Gabeira, ele tem uma importância muito grande, porque ele fez uma revisão, ajudou a fazer uma revisão do campo da esquerda no Brasil, faz até hoje. O Gabeira depois teve uma atuação como parlamentar durante um bom tempo no Congresso, conhece muito o Congresso brasileiro. Então ele fala de dentro, ele fala de fora. Gabeira foi candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade complexa, em 2008. Tem livros publicados, aquele filme que é Ex-Companheiro, baseado no livro dele. E o Gabeira está firme, tá atuando no jornalismo, viaja o Brasil inteiro. O Gabeira conhece mais o Brasil do que muitos brasileiros. Por exemplo, o Anselmo não sabe nada da Amazônia, nunca foi lá na Amazônia. É verdade. Eu nunca fui na Amazônia. Eu já fui. O Gabeira já foi várias vezes na Amazônia. Agora o Gabeira sabe ele mais conhece do que o Brasil. Isso é verdade. E agora o Gabeira tem outra coisa. Ele é mineiro. Professor, então, vamos passar a palavra para o Gabeira? Eu quero agora passar a palavra para o Gabeira. Gabeira, muito obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo e por estar aqui conosco. Obrigado, estamos aí. Faltou explicar que eu sou um terrestre. Pronto. Tem os nossos espectadores em Marte. Tem que... Mas eu acho que eles vão inferir. É um alerta necessário. Eles vão inferir. O Gabeira, passado tanto tempo, que lembrança que você tem daquela chegada sua em 79 no Brasil, indo para a praia de Ipanema, escrevendo os livros que você escreveu. Quando você chega em 79, isso já estava muito claro de que você queria ver um mundo diferente, que você queria ver a ideia de militância. Que lembrança que você tem daquele momento da chegada e que revisão que você faz daquilo hoje? Olha, voltar a 79, de uma certa maneira eu voltei muitas vezes. Escrevi livros, fiz depoimentos, e cada vez que você volta, você vê uma coisa nova, porque a memória é isso mesmo, na medida que você vai avançando no tempo, você vai acrescentando um outro detalhe, vai tendo uma outra visão. Aquele momento, ironicamente, aquele momento que eu, de uma certa maneira, expressava em 79, também, de uma certa maneira, eu já critiquei depois da eleição do Bolsonaro em 2018. Quer dizer, eu já vivia a crítica daquela situação. Eu vou te explicar como. Aquele momento se caracterizava, basicamente, eu vou partir de termos muito assim, teóricos, depois a gente entra por uma revisão da atuação da esquerda, que era muito estruturada na luta de classes. Havia a luta de classes e tudo era explicado no confronto entre a burguesia e o proletariado. Então, o que me parecia já um pouco gasto na esquerda, esse processo, então a gente queria acrescentar à esquerda uma série de outras visões
que poderiam, de uma certa maneira, rejuvenescê-lo. Não é? Então, a luta dos negros contra a discriminação, não é? A luta dos homossexuais, a luta das mulheres e, sobretudo, a luta ecológica, a luta pelo meio ambiente. Que o Marx, como a própria burguesia, ele tinha uma visão de um mundo cada vez mais rico, cada vez mais produtivo, sem levar muito em conta a limitação dos recursos naturais. Então, a ecologia era um dado novo, a luta contra a discriminação racial era um dado novo, a luta das mulheres, que já existia desde o momento do sufragismo, voltava a ter uma nova dimensão, e a luta também por orientações sexuais, direito de orientações sexuais distintas. Então, tudo isso compôs o que nós hoje chamamos luta cultural. A luta identitária, que teve um peso muito grande na Europa. Inclusive, um amigo meu, Combandi, chegou a ser ministro em Frankfurt, cuidando das identidades nacionais lá, das identidades culturais de imigrantes e tal, que precisavam. Isso surgiu muito também na Europa com a questão da imigração. As pessoas chegavam, eles tinham a sua cultura, tinham suas aspirações, e é preciso considerar essa cultura, essa identidade. Além disso, no campo do movimento negro, havia também, no meu exílio, no período de exílio, uma influência muito grande da música, especificamente do Bob Marley, Bob Marley era um grande defensor e um grande propagador da dignidade do povo negro, da necessidade de assumir a sua luta contra qualquer tipo de discriminação. Então, ao trazer isso para o Brasil, eu trouxe já existia alguma coisa aqui, mas eu trouxe alguma possibilidade da esquerda se rejuvenescer. E, evidentemente, quando você traz alguma coisa para rejuvenescer, tudo aquilo que é muito rígido e que se sente ameaçado investe contra você. Não é? Então, esse é um momento. Agora, dessas lutas todas, não é, eu acabei, já naquela época, dizendo: bom, se há muitas lutas, é preciso de existir uma que, de certa maneira, totalize as outras. De uma certa maneira, englobe todas as outras. E, no meu entender, é a questão do meio ambiente, que de lá para cá acabou se tornando cada vez mais importante. Depois eu posso até dizer por quê. Na eleição do Bolsonaro, na eleição do Trump nos Estados Unidos, a gente já começou a ver algumas dificuldades na luta identitária que era trazido naquela época como uma novidade. É que a luta identitária, apesar da sua importância, ela não pode substituir numa eleição majoritária as lutas nacionais. Ela tem que existir, evidente, mas você tem de falar para o país inteiro e tem que falar, sobretudo, para brancos pobres que não estão incluídos nessas categorias que você coloca. Então, a eleição do Trump, tem um cara nos Estados Unidos que escreveu um livro sobre esse problema, depois eu escrevi no Brasil alguns artigos, mostrando que talvez a gente tenha levado a luta identitária de uma forma um pouco exagerada, não exagerada, mas um pouco intensa, no sentido de não perceber que em campanhas majoritárias você precisa achar um tom que não seja pura e simplesmente a soma das lutas identitárias. Você tem que achar aquelas causas nacionais que perpassam a sociedade e unificam de ponta a ponta. Isso é a crítica que eu faço já. Mas porque também, Gabeira, talvez, não sei se na sua elaboração, surgiu um identitarismo de direita, de extrema direita. O deputado federal mais votado no Brasil é um identitário de direita, quer dizer, uma contraposição entre identitarismos que leva a uma situação que a realidade do país já não está em causa. É verdade, surgiu também, mas também, de um lado você tem o surgimento da extrema-direita, atenta a isso, de outro lado você tem também alguns elementos que foram mal digeridos no identitarismo. Gabeira, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Perfeito.
Vamos voltar a esse rapidamente. tema, porque isso Não, esse tema, nós vamos continuar com aquele fundamental. Você tem na sua xícara, ele tem na xícara dele, um aguardente da cidade de Orizona, que é aqui perto, que é o melhor de Goiás. Então vamos brindar, Gabeira. Perfeito. Esse aguardente, Perfeito. que aqui não tem problema, a gente pode. E a gente volta rapidinho para o segundo bloco, continuando, conversando sobre a questão identitária. Estamos voltando então com o Lattes mais não morde. O papo já começou, não sei como é que nós podemos dizer mais interessante. Mas eu queria também lembrar que na página nossa do Centro de Estudos Brasileiros, vocês podem acessar esse programa e todos os programas aqui do Lattes mais não morde. Nós combinamos já aqui, vou passar a palavra imediatamente para o Gabeira para ele continuar aquele raciocínio que eu acho que ilumina bastante a cena, o momento político que nós estamos vivendo aqui. Gabeira, por favor. Bem, então nós estamos falando da questão identitária, né? E você tem razão, a extrema-direita aproveitou muito bem, explorou muito bem isso, inclusive com fantasias como mamadeira de piroca, essas coisas que tiveram muita repercussão nas eleições de 18. Mas eu acho que talvez, a gente tem que examinar, a absorção dos movimentos identitários pela esquerda se dá de uma maneira que talvez não tenha sido a mais adequada. Eu vou dizer por quê. Porque não havia preparação na esquerda adequada para entender, entende? E desenvolver essas reivindicações. Então, o que foi feito e que me pareceu correto no momento foi a absorção desse movimento no governo. Você tem qual é a política que eu vou desenvolver em relação ao movimento gay? Você traz um grupo do movimento gay e ele vai desenvolver essa política. Você vai trazendo esses grupos. Acontece que uma coisa é um movimento nas suas propostas. Outra coisa é como você absorve como governo e como você traduz como governo. Você tem mediações que um governo precisa ter, entende? Então, eu acho que seria necessário, por uma absorção mais rica, tanto do movimento gay, quanto do movimento negro, quanto do movimento das mulheres, quanto do movimento ambiental, que houvesse um conhecimento dessa temática, um domínio dessa temática, para poder absorvê-la no que ela tem de mais positivo, mas simultaneamente traduzi-la num programa de governo que leve em conta o conjunto. Né? Então, eu acho que essa é a minha visão. Não significa, entende, que as mulheres não vão ter um peso, que o movimento gay não vai ter um peso. Não, vão ter e vão continuar tendo, mas que é preciso rever essa participação com esse enfoque, o enfoque de um governo nacional. Perfeito. Eu concordo totalmente, a gente estava dizendo aqui, da admiração de você ter trazido, como o Lisandro disse no início, essas bandeiras. Claro que você não foi o único, estava também num contexto histórico. E hoje estar atento a esses movimentos e conseguir apontar novos caminhos, novas necessidades, novas possibilidades de entender o real para atuar no real. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, na eleição de 22, aqui no Brasil, o Lula já percebeu isso. Quer dizer, ele evitou muitas vezes o debate sobre a questão de costumes e fixou na questão econômica e, sobretudo, na questão da fome, na questão da melhoria das condições materiais e tal, porque ele sabia que ele tinha que se deter num tema nacional para poder vencer uma eleição nacional. Você citou o Trump, mas na Itália agora, a primeira-ministra Giorgia Meloni, é exatamente esse embate entre uma esquerda identitária e uma direita, extrema-direita identitária. E a Meloni é muito preparada. Ela milita na direita, em esquemas pós-fascistas, desde os 12 anos de idade. Claro.
Não, e é uma grande, ela discursa muito bem, né? Muito bem. Mas só ela falsifica um pouco, né? Sim, claro. Eu sou uma dona, eu sou uma madre, isso. eu sou uma italiana, ninguém vai mudar a minha identidade. Mas o movimento identitário não quer mudar a identidade dela. Ela age como se estivesse ameaçada. Ela está fazendo política. Exato. Ela está fazendo política. Ela age como se estivesse ameaçada. Sim. Quer dizer, o fato de você ser gay e defender o direito do povo gay não significa que você quer que todo mundo vire gay. Exato. Mas ela dá essa impressão. E o Bolsonaro também. Sim. O Bolsonaro também. Vão fazer isso com o seu filho. Exato. Olha, vão alterar a vida do seu filho. Exato. E tal. Vão criar os banheiros unissex, essas coisas que... O Bolsonaro, na extrema loucura, chegou a afirmar que essa educação para a homossexualidade estava dentro da escola. Exato, nos exatamente. livros didáticos, quer dizer... Exatamente. Uma extrapolação absurda. Mas a Meloni é muito mais... ela é muito mais eloquente, muito mais articulada que o Bolsonaro, quer dizer, outro nível. Mas sim, o medo é o mesmo. O medo é o mesmo. O Gabeira, caldo cultural. Voltando ainda, fazendo uma revisão aí da sua trajetória, hoje para você, que aquele livro, para a minha geração, para a sua, foi muito importante para toda essa discussão identitária, que é o Crepúsculo do Macho. De onde é que nasce ali a ideia para escrever aquele livro, com aquelas ideias, naquele momento, que é 1980? Um momento difícil, né? Teve abertura, mas a coisa, até 85, o regime foi duro. E você lança um livro com o nome Crepúsculo do Macho. De onde é que surgiu a ideia? Como é que... Essa questão teve muito presente também agora na eleição de 22. Eu cheguei a escrever vários artigos mostrando como o grande medo do Bolsonaro não era nem o avanço do socialismo, era a queda do patriarcado, entende? O que mais ameaçava o Bolsonaro era a queda do patriarcado, entende? As mulheres ocupando um espaço diferente. E essa ideia minha nasceu, evidentemente, da experiência pessoal, mas de uma experiência no norte da Europa, né? As mulheres no norte da Europa, com as quais eu convivi, viviam numa dimensão de liberdade e de afirmação muito superior às latinas. Nos anos 70. Nos anos 70. E o confronto das nossas experiências, quer dizer, em primeiro lugar, a gente tendo relação com elas entrando em relação com as mulheres latinas, entrando em relação com os homens latinos. Essa mistura acabou provocando mudanças na cabeça das mulheres latinas e dos homens latinos, mostrando que alguma coisa na América Latina ou no mundo latino estava muito atrasado em relação ao norte da Europa. Você ia, por exemplo, numa festa e uma mulher te tirava para dançar. Isso não era comum no Brasil. O que você trouxe foi tão importante e que está naquele livro, mas continua falando aí. Não. Então, esse choque de culturas já me inspirou, porque havia dentro de mim já uma visão de que alguma coisa errada existia. Por quê? Porque eu, como intelectual saído do Brasil, antes de sair do Brasil, a minha formação não era uma formação marxista apenas. Minha formação marxista era até um pouco deficiente. Eu a aperfeiçoei no exílio, lendo o Capital, lendo tudo que era possível sobre o Marx. Mas eu era formado pelo existencialismo. E no existencialismo havia um debate muito grande sobre esse tema, ancorado na relação do Sartre com a Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir formulava várias hipóteses, né? Tanto que o livro dela, o célebre livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. O Segundo Sexo, é uma espécie de âncora desse movimento no passado. Então eu já havia lido O Segundo Sexo, já conhecia as formulações que lá brotavam da relação do Sartre com a Simone. Então tudo isso já fermentava dentro de mim como intelectual. Eu não era um militante político clássico. Eu era um intelectual que chegou à militância política via existencialismo. Como o Sartre também chegou, o Camus, à sua maneira, também chegou. As pessoas chegam a partir do existencialismo
e acham que é preciso dotar o mundo de algum sentido, que ele não tem sentido nenhum, você tem que, como diz, cravar as unhas no abismo do absurdo e determinar um sentido. E aí você determina também que precisa participar da história e vai buscar as suas companhias na história, seus companheiros de viagem. E os companheiros de viagem estavam combatendo a ditadura. Nós vamos para o intervalo. Não vamos para o intervalo, não. Vamos. Nós vamos para o intervalo. O senhor está querendo interromper? Eu queria, mas já... Questão de ordem, o senhor lembrou do movimento estudantil? Lembrei. Então nós vamos rapidamente para o intervalo. Na volta, a gente continua a conversa com o Fernando Gabeira, o professor Anselmo já com uma pergunta. É rapidinho, cinema. Eu já ia falando o nome do meu programa de rádio. Em instantes, de volta, o Lattes, mas não morde. Hoje, especialista com Fernando Gabeira. Vamos então começar o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. E vamos aproveitar e vamos tentar aproveitar o máximo dessa oportunidade de conversar com o Gabeira aqui e tocar num tema que se tornou, talvez, e ele vai confirmar ou não, um dos temas daquelas linhas de atuação que ele disse no início, que talvez seja a mais interessante no momento, talvez a mais interessante do ponto de vista da que ele abraçou, que é a questão ambiental. Olha, a primeira preocupação com o meio ambiente que nos chegou, foi no princípio da década de 70, já no meio da década de 70, a partir de um grande documento elaborado pelo Clube de Roma. O Clube de Roma, na verdade, reuniu ex-estadistas que foram convocados para produzir uma análise da situação da produção e do consumo mundial. E esse documento nos levou a uma compreensão muito importante. Uma compreensão de que se a humanidade continuasse produzindo e consumindo da maneira como ela consome, os recursos naturais iriam se esgotar. Que não havia sustentabilidade nesse tipo de produção. Olha, isso já bastou para que houvesse um grande sinal. Olha, se nós estamos produzindo e consumindo de uma maneira suicida, nós vamos ter que rever os nossos mecanismos de produção e de consumo. Isso já era evidente também no meu cotidiano na Suécia. Você já tinha vários movimentos que questionavam a vida, por exemplo, movimentos de pedestres, coisa que não existe muito no Brasil, mas movimentos de pedestres que, por exemplo, lutavam para que não houvesse carro no centro. Nós não queremos carro nessa região, entende? Movimentos que também chamavam atenção para o tipo de problema que era o consumo de alimentos industrializados sem uma visão crítica. Então surge ali um grande movimento por uma alimentação natural e tudo isso. Então já havia, quando eu cheguei no Brasil, essa visão da luta ambiental baseada nesses temas e também baseada num dos grandes vetores da luta ambiental na Europa, que era a luta contra a energia nuclear na época. Eu participei da primeira manifestação da Itália contra a energia, Caorso San Damiano. Exatamente. Então nós ainda falávamos esse idioma europeu quando iniciamos o trabalho no Brasil e criamos um movimento Hiroshima Nunca Mais para denunciar as usinas de Angra dos Reis. Então fizemos um movimento em torno das usinas de Angra dos Reis, mas começaram a surgir outras questões, a degradação dos rios, outras questões ambientais muito importantes. A própria destruição da floresta, a qualidade da água, a ausência de saneamento básico. Então, começamos a ter uma visão de que o meio ambiente era uma luta importantíssima. E também a preservação das espécies, das plantas, dos animais. A diversidade. Tanto que, no princípio, a gente era muito gozado. Eu tive que fazer
um anúncio dizendo, olha, falar de ecologia não é só falar de veadinho, é também falar de veadinho, mas falar de outras coisas. Então, tudo isso, de uma certa maneira, foi super estimulado, super animado por uma constatação feita por cientistas mundialmente organizados de que o planeta está vivendo um processo de aquecimento. E esse processo de aquecimento ia nos levar a consequências seríssimas. Então, o aquecimento global passou, a partir daquele momento em que essa constatação é feita, como uma das referências essenciais para você colocar a questão do meio ambiente. Já não era mais, como nos anos 70, só a questão da limitação dos recursos naturais, mas era uma limitação mais importante ainda, porque o aquecimento global ia significar mais doença, ia significar problemas de produção, ia significar dificuldades de vida, ia significar aumento do nível dos mares, Exato. ia significar, como está significando, eventos extremos, né? Chuvas imensas, secas, As estações terríveis, estão mudando. Exatamente. Mais frio em um lugar, mais Exatamente. calor em outro. Então isso passou a ser também uma referência, né? E dentro dessa referência, no Brasil, a gente começa a falar já do aquecimento global, das suas consequências, e nós vimos que a questão da floresta amazônica era uma questão importante, e mais do que importante no Brasil, ela nos unia à humanidade, porque a humanidade tinha uma visão muito clara do Brasil. É tão interessante que eu acho que para muita gente no mundo, o Brasil é a periferia da Amazônia. A Amazônia é muito mais importante do que o Brasil. Eu não tenho E dúvida nesse disso. aspecto, Gabeira, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de discutir a Amazônia. Um dos motivos é que a gente não tem debates profundos. A gente tem hoje com as redes sociais, em defesa da Amazônia, mas a gente não tem ideia da complexidade. O debate, na minha opinião, não é muito bom. Pouca gente conhece a Amazônia como você, que foi lá para falar. Então eu te pergunto o seguinte, as Forças Armadas têm aquela coisa da soberania nacional, de que a Amazônia tem que ter um projeto nacional, senão os estrangeiros vão tomando conta. Tem mais de 1000 ONGs dentro da Amazônia, tem os interesses internacionais. Alguns já dizem agora que o novo governo Lula tem que tomar um cuidado grande com essa grande simpatia que os governantes da Europa e dos Estados Unidos têm por ele, que por detrás disso Lula e o novo governo pode ser enganado em relação à Amazônia, e que os militares, um dos grandes motivos que eles têm grande resistência ao PT, principalmente, é porque eles acham que o PT não compreende a questão nacional em relação à Amazônia. Qual que é a sua ideia sobre isso? Olha, a minha ideia, em primeiro lugar, eu tenho defendido que a questão da Amazônia é tão importante para o Brasil que ela deve unir vários setores, né? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Povos Originários, que vai surgir agora, e certamente os militares, né? A visão que os militares têm sobre a Amazônia, e que foi desenvolvida na década de 70, é uma visão de conquista da Amazônia. É uma visão clássica do iluminismo, que prevê exatamente a afirmação da razão sobre a natureza, né? E uma expectativa de transformar a natureza naquilo que você gostaria. Então eles viam a floresta amazônica como algo a ser conquistado, uma espécie de um inferno verde, que precisava ser. Então surgiram ali aqueles primeiros projetos de Transamazônica, a construção de um projeto para desenvolver a Amazônia, entende? De povoamento. Do povoamento da Amazônia, a qualquer custo, qualquer tipo de gente, ainda que fossem garimpeiros que pudessem envenenar a parte dos rios. Nada disso era importante, era levar o progresso e conquistar a Amazônia.
é uma relação com o meio ambiente clássica, né? Na qual o homem se acha capaz de domar a natureza e transformá-la de acordo com a sua visão. Ao passo que o mundo e a realidade estão mostrando que a melhor maneira de explorar a Amazônia é respeitar a sua integridade. Né? Respeitar a sua integridade, explorá-la de uma forma sustentável, como já existem várias explorações sustentáveis muito bem sucedidas, né? O açaí, a castanha, por exemplo, são sucessos mundiais, né? Em termos de exploração e de venda. E também existe a questão do carbono, do fato da floresta amazônica reter o carbono e, através da retenção do carbono, evitar o aquecimento global. Eu vi uma árvore na Amazônia, chamada castanheira de macaco, né? E ela retém em carbono nela o equivalente ao consumo de 4.000 pessoas durante um ano no Brasil. Se você derrubar aquela árvore, você está jogando na atmosfera uma quantidade de carbono dessa magnitude. Então você tem, de um lado, a retenção do carbono. E outro fator na Amazônia, que é muito importante, os militares não trabalharam na questão da defesa nacional, é que o desmatamento e a chamada conquista da Amazônia ia trazer era um problema muito grande na regulação do regime de chuvas no sudoeste, no sudeste, em todas as partes do Brasil, porque as chuvas são reguladas também pelo clima amazônico. Né? Existem os rios voadores que vêm da Amazônia e conseguem, de uma certa maneira, irrigar, né? O país. Então, os serviços que a floresta presta, quer dizer, o serviço de reter o carbono, o serviço de garantir, sem contar a quantidade de recurso hídrico que existe lá, né? E os recursos que ela provém também no sentido de fortalecer o regime de chuva no Brasil, é uma garantia de uma vida permanente, próspera no país. Então, a visão que eles têm, que os militares têm, é uma visão antiquada da Amazônia, que é uma visão antiquada dos seres humanos. Eu costumo atribuir até ao iluminismo, entende? Essa visão. Gabeira, a gente vai para o intervalo e a gente vai continuar todas essas conversas. Hoje nós estamos conversando com o Fernando Gabeira, aqui na Zona Norte de Goiânia, no Campus 2 da UFG, no Lattes, mas não morde, que é do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Universidade Federal de Goiás, TV UFG também. E a gente volta rapidinho. Será que dá para abrir a porta um pouco, para entrar um pouco de ar? Pô? No intervalo, liga o ar. Tem um ar. Não, não é o calor, não. Eu estou sentindo então certo... vai. Abre lá, dá para abrir. Deixa eu... Claro. Só dar uma respirada. Cuidado. Respira lá, Gabeira. O microfone. Não, é melhor. Eu acho a porta aberta mais saudável. É muito mais saudável. Eu lembro de uma música dos anos 70. Pela porta aberta e um coração descuidado. E vamos inaugurar uma nova fase agora. Vamos, a partir do Gabeira, gravar com a porta aberta. Vamos então para o quarto e último bloco do Lattes, mas não morde. Hoje já agradecendo a honra, o prazer, a alegria de estar aqui com o Gabeira. Um papo mais ilustrativo, difícil encontrar alguém com a trajetória, com a atenção à formação. O que eu percebo, ouvindo o Gabeira falar, é essa atenção constante à sua própria formação. A necessidade e a vontade de entender o mundo por vários pontos de vista e por vários temas. Quer dizer, não é um especialista. É um intelectual no sentido antigo, a pessoa que fala sobre qualquer coisa com uma certa propriedade, mas não o papo do especialista. Voltando então à questão para tentar... Só uma coisa, professor Anselmo. Pois não. Aqui na rede, de Goiás Velho, Rodrigo Santana e Marleninha viram o Gabeira tomando café na 55. Abraço para todo mundo na cidade de Goiás que ouve a gente. Marleninha, Rodrigo Santana, abraço, tá aí, ó. Tá o cara aí que gosta de Goiás Velho, que vocês viram,
Mandando um abraço para você, Gabeira, pessoal de Um Goiás. abraço para todos. Aliás, é um lugar que o pessoal gosta demais de Gabeira, cidade de Gabeira Goiás. frequentou lá o FICA. Várias. É isso. Vai lá, professor. Não, eu queria um pouco recuperar, e a gente não vai dar conta de explorar, no bom sentido, Gabeira, por conta da limitação do tempo, mas porque também seria uma infinidade de assuntos que nós teríamos aqui para conversar. Mas um pouco recuperar o terceiro bloco e pedir para você continuar falando um pouquinho mais sobre a Amazônia e sobre um dado que eu acho que é fundamental, que um pouco escapa no discurso ambientalista. Na Amazônia hoje, em toda a floresta, na sua extensão, existem mais ou menos 30 milhões de pessoas. Essas pessoas já estão lá. Nós conservamos a floresta, se a gente conseguir conservar a floresta, e o destino dessas 30 milhões de pessoas, são alguns países europeus que têm essa população. Quer dizer, é muita gente num lugar que o mundo está de olho, mas que um pouco não diz. E vocês? Olha, no último documentário que eu fiz sobre a Amazônia, eu não diria o último, o mais recente, né? Eu acredito que eu vou fazer outros. Eu utilizei muito essa visão de mostrar para as pessoas que a Amazônia não é só a floresta. Eu falei, olha, eu estou falando aqui de 2 metrópoles, então fiz um trabalho sobre Belém, outro trabalho sobre Manaus, para mostrar, olha, pelo menos aqui fui a Santarém também, para mostrar que a Amazônia era um lugar com metrópoles tão grandes e problemáticas quanto as metrópoles do Sudeste. Perfeito. Mas, no caso da Amazônia também, esse documentário mostra que a cidade e a floresta são interligadas pelos rios. E que o destino da cidade, às vezes, é muito marcado pelo que acontece na floresta, como, por exemplo, o garimpo. Então, por exemplo, o caso de Santarém, onde muita gente come peixe, mas já há problemas de envenenamento por mercúrio nas águas do rio, do Tapajós. Tapajós. Então, é necessário a visão de desenvolvimento sustentável da Amazônia pressupõe uma nova riqueza, né? Pressupõe, por exemplo, a abertura de empregos verdes. Você imagina, né? Você imagina se você decidir recuperar a área devastada da Amazônia, replantar com um grande dinheiro que existe, potencial para isso, a quantidade de pessoas que você não vai empregar nesse processo. Né? Da mesma maneira, você pode imaginar, com o avanço da ciência, a quantidade de cientistas e de pesquisadores que podem achar um caminho também na floresta para buscar a produção de coisas que a floresta dá, entende? Então, existe. E a outra coisa é que a floresta e essas metrópoles se interconectam também por uma infinidade de produtos. Se você for ao mercado ver o peso de Belém, já foi. Você vai sentir a intensidade dos produtos da floresta. São os pássaros, são as plantas, são as sementes, são os peixes. Você vê que a floresta, castanhas, os próprios peixes alimentam a castanha, alimentam a Amazônia. A Amazônia, a proteína, acho que essencial na Amazônia é a proteína que vem dos peixes, né? Portanto, a solução tem que ser uma solução integrada, né, que abra caminho para... Agora, eu não sei se o caminho, por exemplo, do desenvolvimento da Amazônia é você ter um mercado em Manaus, entende? A zona livre de Manaus. Não sei se o melhor caminho é esse. Zona Franca. Zona Franca de Manaus. Exato. Eu acho que o caminho seria exatamente você avançar na produção sustentável. O açaí, por exemplo, não tem limite a possibilidade de você avançar com açaí. Ele é recebido no mundo inteiro. Você vai na Califórnia, as pessoas querem comprar açaí. Mas só para... Gabeira, ontem você esteve no nosso seminário do Centro de Estudos Brasileiros e você um pouco apontou essa questão da cidade. Você falou muito sobre cidade. Exato. Com muita propriedade. Então, você citou agora aqui o Mercado Ver o Peso, em Belém, que é uma cidade maravilhosa do ponto de vista arquitetônico, histórico. O Ver o Peso, você está ali, que é a beleza do mercado
brasileiro, de qualquer mercado, aqui se você for à feira em Goiânia, as cores, qualquer estrangeiro fica muito impressionado com as cores. Você saindo dali, quer dizer, a cidade comporta um problema de saneamento, de vias de esgoto, de lixo, que é um grande problema que a Europa está tentando trabalhar o lixo há muito tempo, e não é um grande problema para o Brasil ainda, o lixo, mas ali no ver o peso você tem uma amostra, para usar uma palavra que abarca isso, um ecossistema todo. Você tem uma possibilidade de sobrevivência, que é o comércio, e tem toda a degradação ali ao lado, rodeado pelo rio e pela floresta. Exatamente, mas isso, na verdade, pode ser corrigido, né? Pode ser objeto de políticas. As cidades amazônicas têm problemas também de violência, entende? As metrópoles, né, têm problemas de violência, têm problemas de saneamento, têm problemas de mobilidade. Elas têm os problemas que as metrópoles do Sudeste têm cada vez mais. Então tem que tratá-las desse jeito. Mas elas também têm uma produção, né? E, na verdade, se você examinar o que vem da floresta, a relação com a floresta, elas podem se beneficiar muito. Você vê, por exemplo, que a castanha pode ser ali, a castanha pode ser um elemento que você vende no ver o peso, mas tem inúmeros outros subprodutos. Aliás, quando você vai a um restaurante do Pará, muitos pratos a castanha é presente como um ingrediente. É verdade. Né? Então, eu acho que há um caminho, que esse caminho sustentável é um caminho muito importante. Eu acho que também que existe uma suposição, né, de que os estrangeiros querem dominar a Amazônia. Né? Mas a verdade é a seguinte: qual a vantagem para os estrangeiros dominarem a Amazônia, a não ser a exploração da riqueza amazônica? Olha, a exploração da riqueza amazônica, se você fizer garantindo que os impostos sejam pagos, que todas as regras econômicas brasileiras sejam observadas, não é muito diferente da exploração do cerrado, entende? Então, eu acho que isso é um aspecto que a gente não pode temer. O outro aspecto é o seguinte: os militares costumam pensar muito que o interesse estrangeiro na Amazônia é o interesse pelo minério. Sim. Né? Que eles querem revolver a Amazônia para tirar o minério de lá. Agora, qual a companhia estrangeira hoje, pensando em grande escala, porque não é um indivíduo só que vai tirar, qual a companhia estrangeira que bancaria esse desgaste? Esse desgaste internacional. Tem que pensar isso. Por isso que eu acho que é importante abrir o debate sobre a maneira como nós vamos desenvolver a Amazônia, que na verdade é abrir um debate sobre a relação que a gente tem com o meio ambiente. A selva sempre foi um espaço de preconceito, né? Você joga na selva vários preconceitos, né? É o lugar onde os bandidos se encontram, é um lugar onde há muitos bichos perigosos, é um lugar... A selva é digamos assim, algo a ser conquistado e destruído, entende? Quando, na verdade, a floresta hoje passa a ser, digamos assim, o mais importante recurso do Brasil. Gabeira, nós vamos fazer aqui o seguinte: final do quarto bloco, você fica, a gente se despede do Gabeira, mas na verdade nós vamos continuar. Então, você quer explicar como é que vai ser isso? Nós vamos terminar o Lattes, mas não morde, porque ao acordo com a TV nós fazemos esse programa com 4 blocos, mas vamos solicitar, é uma surpresa para o Gabeira também, fazer um próximo bloco que é um bônus para o canal do Centro de Estudos Brasileiro no YouTube, que é essa audiência disparada, Gabeira. Nós já estamos com, sei lá, poucos anos de trabalho com o canal no YouTube, já temos quase, não pouco mais de 300 inscritos,
Para chegar a 15 milhões é dali para ali. Exatamente. Então, nós estamos chegando lá. Com a sua presença, então, nós chegamos. Eu Gabeira, acredito se você quiser se despedir dos telespectadores da TV UFG, Não, por favor. eu me despeço, agradeço muito a oportunidade de falar sobre esses temas num sábado de manhã. Né? Sempre é um estímulo para mim voltar a refletir sobre eles, a falar sobre eles, e mostra também que eu tenho que estudar muito também para quando voltar. Vamos fazer esse esticado, assim, sem aquela quebra? Sim, Deixar correr? sim. Então, faz só uma... Ó, Ótimo. esse aqui é o bônus. Então, só para os nossos inscritos no canal do SEB, um bônus com o Gabeira. Professor Lisandro, você estava falando sobre o bioma cerrado. Porque o Gabeira, o Gabeira é muito modesto, igual eu falo em Arizona. Então, Arizona é antiga estrada de ferro, que Goiás tem estrada de ferro desde 1911. Poucos goianos sabem disso. E o Gabeira foi muito importante para nós no FICA, porque toda vez que o Gabeira vinha no FICA, ele trazia questões novas que o pessoal do meio ambiente aqui de Goiás também, o Emiliano, todo o pessoal agradecia muito. E uma certa vez perguntaram para ele lá, você fala muito da Amazônia, no Brasil se esquece do Cerrado. E o Gabeira conhece também o Cerrado goiano. Então, Gabeira, se fala da Amazônia, se fala pouco do Cerrado. Qual que é a sua ideia que você tem do Cerrado? Se o Cerrado também é fundamental para a Amazônia e vice-versa. Para o Brasil. Para o Brasil, para a Amazônia. Claro, claro. Eu tenho uma visão muito integrada desses biomas, apesar de ser só uma pessoa, né? Você sai de um para o outro. No caso do Cerrado, eu procuro documentar muito o Cerrado, sobretudo nos momentos mais dramáticos, né? Momentos de incêndio. Eu venho aqui, costumo chamar a atenção para esses incêndios. Frequento muito a Chapada dos Veadeiros, acompanho muito o avanço da soja nessa área. E, para dizer a verdade, também avanço em outras regiões do Cerrado que não são goianas, já foram no passado, como Jalapão, Tocantins e tal, já foram no passado goianas, mas hoje não são mais. E talvez eu tenha feito mais pelo Cerrado do que pela Amazônia, porque como deputado federal eu consegui uma verba na época grande e montamos em Alto Paraíso um centro de pesquisa do Cerrado, que é explorado pela Universidade de Brasília. Talvez a Universidade de Goiás deveria ter participado, mas a Universidade de Brasília é mais ativa nesse caso específico. É mais perto. Mais perto, né? Então, nós criamos um centro lá, que hoje tem laboratório, tem auditório, tem dormitório, mas o dinheiro que eu coloquei não foi o suficiente para completar. E não houve da parte dos governos seguintes, né, essa boa vontade com o Cerrado para criar um centro de pesquisas específico sobre o Cerrado, para estudar exatamente a produção, o potencial do Cerrado, entende? Sustentável. Né? Eu acho que existe esse aspecto que na Chapada eu vejo muito. Inclusive na Chapada vi algumas experiências que eu estimulei, um mandato coletivo ali em Alto Paraíso, de vereadores que estudam a área e tentam, de uma certa maneira, neutralizar o impacto do crescimento de soja na região. Vou voltar aqui esse ano, agora em janeiro, para mostrar a caixa d'água do Brasil, né? Mostrar a riqueza da região em termos do fornecimento de água para os rios, de abastecimento de água dos rios importantes do país, né? E sempre também trabalhei com a hipótese, fazendo documentário e tal, de estimular um uso mais racional, mas também que pudesse desenvolver as pessoas do jalapão,
que eu considero um dos territórios mais bonitos. É uma coisa... Ele é louco para conhecer o Jalapão. Jalapão. Você esteve lá já? Muitas vezes, muitas vezes. No Jalapão. O Cid também, o Cid é um aventureiro. Ele atravessa aquelas estradas com Fiat, ele tem uma forma, o Cid. Como é que se entra de Fiat Uno? Ali é melhor com um carro 4x4. Mas mas sabe como é que é? Baixar a calibragem do pneu, vai embora. Vai embora, Mas o Jalapão é realmente uma... Inclusive os japoneses, num determinado momento, ficaram interessados em explorar a região do ponto de vista turístico. Né? Eu acho que é um potencial que o Brasil tem e não utiliza. E seria uma riqueza muito grande. Um turismo sustentável ali seria uma riqueza muito grande, inclusive para os moradores de lá. Né? Existe um certo turismo ali. Só que uma disputa... Não existe, é claro. É um turismo organizado, com guias e tal. Exato, com essas caminhonetes traçadas. Expedições e tal. Gabeira, E só para completar, né, ainda mais... E há regiões, né, que estão ainda no Cerrado, que eu trabalhei aqui, por exemplo, Mambaí, uma cidade de Goiânia que pouca gente conhece. Eu fui lá, fiz um trabalho com a cidade para ver se a gente consegue achar um caminho para que a cidade encontre a sua história, a sua narrativa, e através disso explore melhor os seus recursos naturais num projeto de turismo. Então é que eu chamo de economia criativa, né? Você criar esse espírito na cidade e partir para explorar a cidade. Então eu acho a região maravilhosa, entende? Estou sempre presente nela. Você tem um trabalho sobre o Césio também, mudando um pouco. O Césio foi a minha primeira contato. Fantástico você lembrar. Com a região. Gente, lembrando o caso do Césio, muita gente não lembra. Foi uma cápsula de Césio. De Césio, que inadvertidamente deixaram aí no hospital, que foi fechado. Pessoas que coletam coisas nas ruas acharam isso, abriram e aí teve a contaminação do Césio em 1987, em Goiânia, naquele momento. Então foi um problema gravíssimo. Assustou o mundo. Assustou o mundo no começo, inclusive, muito sem saber. E mais uma vez, eu tenho fotos lá no SEDOC, da Organização Gemicâmara, na época que eu organizei, mais uma vez, esse senhor aqui, ó, dessa humildade aí, ele é modesto, mas o Gabeira, eu tenho foto dele dentro com a Lucélia Santos, depois ele sozinho, com o governador Henrique Santilo, num momento crucial, em 87, o Gabeira estava em Goiânia. Eu me vi para cá, na época do Ele mudou para Goiânia. Os goianos eram apedrejados em outras partes do Brasil. Exatamente. Então a gente tem que lembrar sempre disso, que o Gabeira estava aqui. Os carros com placa de Goiânia eram apedrejados porque as pessoas achavam que os carros iam levar a contaminação. Exatamente. Gabeira, quem te trouxe naquele momento, você que veio, como é que foi? Eu vim com uma iniciativa, né? Eu tinha uma compreensão do problema, né? Eu trabalhava com questão nuclear, né? E até escrevi um livro, Nuclear na Terra do Sol. Isso. Porque eu achava que era importante a gente perceber que o Brasil é um país tão solar, trabalhando com nuclear, sem os recursos técnicos e científicos adequados, estava sujeito a vários desastres. Um deles foi esse, né? Aí, mais modesto e tal, mas foi um desastre de proporções. Aí a Rua 57 foi muito atingida, né? Tanto que o livro que eu escrevi também chama Goiânia, Rua 57. E aqui encontrei um grande parceiro, né? Que é um grande artista também, o Ciron Franco. Ciron Franco, nosso amigo. Junto nós fizemos... Nós já trouxemos o Ciron aqui. Junto fizemos manifestações e fizemos um livro. Eu fiz o livro, fiz o texto, contando a história do desastre. E também ele fez as ilustrações desse livro. Gabeira, nesse momento eu aproveitei também para desenvolver, e chegou aqui um médico... que era o único especialista no Brasil em danos, em danos provocados por radiação nuclear, entende? Então a gente começou a conversar também. Rosenthal?
Hein? Era o Rosenthal? Não. Ele tinha outro nome. A Marinha abriu um espaço lá, a Marinha tinha um espaço, então parte do pessoal foi levado para a Marinha, no Rio, e depois acompanhei também a relação do governo com as famílias, né, atingidas e tal, as dificuldades. E agora, quando completou 30 anos, eu voltei a Goiânia, voltei à Rua 57, eu e o Ciron, e fiz também um outro documentário, lembrando esse período, né? Então, foi realmente um momento em que, dramático, evidentemente, mas que eu vim a Goiás e me aproximei do Estado. E o Ciron, claro, imagino que vocês continuem mantendo contato, mas o Ciron continua com essa generosidade, falando sobre a questão ambiental, claro, atendendo a convites como você está atendendo, claro, aqui para conversar. O Ciron, inclusive, fez um monumento eu documentei também o monumento que ele fez às vítimas do Césio. Enfim, exato, a gente na época aprendeu muito, né, com um episódio. E felizmente, depois disso no Brasil, talvez não tenha acontecido nada dessa monta. É verdade. Gabeira, vamos para o contemporâneo, para a gente fechar. Tivemos 4 anos de um governo que nós ficamos perplexos, nós não imaginávamos, e ele agora finda. 4 anos de governo Bolsonaro. Tem muita gente que fala que esse governo veio em função do nós e eles do PT. O PT ficava nós e eles, nós e eles. Outros acham que era uma consequência mundial de uma direita, de extrema direita, ocupando lugares no mundo. A ascensão dessa extrema direita com esse sujeito, você acha que se deve a quê? Olha, o avanço da extrema direita no Brasil, no meu entender, né, não tem as mesmas características do avanço da extrema-direita na Europa. Porque o que dinamiza a extrema-direita na Europa é o medo ao imigrante. Não é? Se você examinar, é o cavalo de batalha. É o cavalo de batalha. Os discursos da extrema-direita lá é o medo dos imigrantes, o medo de mudar os costumes do lugar, o medo da violência, o medo da ocupação do trabalho dos europeus pelos imigrantes, enfim. É o medo de desaparecer, não é, no multiculturalismo ali que se implanta. Aqui no Brasil esse medo não existe, a gente não tem imigrante, é um país de imigrantes, mas não tem esse, como os Estados Unidos, que recebem milhares de pessoas, né, no México, da América Central, do próprio Brasil. Aqui é um medo um pouco extemporâneo, que é um medo de um comunismo que já não existe mais assim como força no mundo. Né? É uma palavra de ordem vazia, porque esse comunismo dele nós já estamos vivendo no comunismo. É um fantasma em desuso. Né? Mas eu acho que isso é a minha opinião, né? O que se utilizou muito no Brasil como um caminho para a extrema-direita, além dessa questão do medo da política de gêneros, o medo nessa questão do avanço dos costumes, o medo patriarcal, do avanço das mulheres, eu acho que a corrupção teve um peso muito grande. Né? O fato de ter havido um processo de corrupção com essas dimensões, né? Dimensões continentais, e quando eu digo dimensões continentais, não é uma figura de retorno. É o tamanho mesmo. Não, você vê até um ex-presidente do Peru suicida-se por causa disso, quer dizer, a Lava Jato acaba lançando luz sobre uma corrupção em vários países do continente. Então isso teve um peso. Eu acho que em 2013 houve um momento de rebelião no país, e era um momento de rebelião em que não havia muita clareza no que queriam as pessoas. Né? Mas havia, em primeiro lugar, uma insatisfação com os políticos,
que os políticos não representavam mais as pessoas, tanto que eles chegavam nas manifestações, quando tentavam chegar, eram vaiados. E essas manifestações de 2013, no meu entender, elas são muito discutíveis, cada um tem uma opinião. Tem a questão aí das revoluções coloridas. Exato. Que aconteceram Mas em outras partes do em mundo 2013, também. eu tenho a impressão do que havia ainda era uma insatisfação com os serviços prestados pelo Estado. As pessoas sabem, poxa, nós pagamos imposto, nós somos contribuintes e tal, mas o que nós recebemos em troca do Estado é muito pouco. O Estado é insatisfatório no Brasil para cumprir as suas tarefas. Com o tempo, eu acho que houve um estalo no próprio movimento e as pessoas começaram a achar que a causa da insatisfação do serviço do Estado era a corrupção. É corrupção. E começou a haver um movimento anticorrupção, que envolve não só a esquerda que estava no governo, como todas as forças políticas. E o Bolsonaro aproveitou muito bem isso, digamos assim, no impulso internacional, e colocou, bom, esse é o sistema político que precisa ser derrubado por um outsider. E o sistema político não é composto apenas pelos políticos e partidos. Ele é composto também pela imprensa, pela academia. Então nós precisamos derrubar tudo isso. Hein? O judiciário teve uma participação. Então nós precisamos derrubar tudo isso, né? O sistema político, o judiciário, a grande imprensa e a academia. São todos esses elementos que são os nossos adversários. O discurso dele não foi comprado completamente como ele é, entende? Mas como havia uma insatisfação muito grande, ele acabou encarnando esse movimento, essa insatisfação, e a distância da política para as pessoas não permitiu que houvesse, digamos assim, uma tentativa de recuperar o espaço perdido. E eu costumo analisar essa distância da política para as pessoas analisando as características das eleições brasileiras. As eleições brasileiras que nós, desde a redemocratização, vimos, são eleições muito caras, sobretudo as majoritárias. Eleições que dependeram durante muito tempo, às vezes, de programas de televisão também muito caros, com produções luxuosas. E era preciso, eleições brasileiras às vezes eram tão caras quanto as norte-americanas. E era preciso realmente levantar dinheiro. E onde estava o dinheiro para essas eleições? O dinheiro potencialmente estava entre os empresários que atendiam ao governo, que eram interessados em eleger candidatos e depois recuperar o dinheiro de forma até mais generosa após as eleições, e também os empresários que tinham aspiração de trabalhar com o governo. Abrir a porta. Exato. Então, o que você cria? Você cria um tipo de político que disputa a eleição majoritária muito mais envolvido na relação com o empresariado do que com a própria população. Porque você fala o seguinte... Para quem ele devia satisfação era para o Como é que nós vamos financiar uma campanha? Isso. Antigamente, você achava que vai financiar a campanha fazendo uma festinha, cobrando o ingresso. Cobrando a cachaça, a bebida, ou a caipirinha num preço mais caro, não dá. Você vai conseguir migalhas em relação ao que a eleição precisa. E o interessante, né? O interessante é que esse processo acabou fazendo com que eles virassem as costas para a população. Eles se preocupassem mais com o financiamento das suas campanhas, porque financiar a campanha era um caminho mais fácil de você sobreviver politicamente. Acessar o poder. Exatamente. E o interessante também, eu observo, né, que no contato com os empresários, os políticos que eram originalmente e deveriam ser funcionários públicos, né, acabaram adquirindo os hábitos e as aspirações dos milionários. O caso mais característico é o caso do governador do Rio, Sérgio Cabral,
Ele era um homem que gostava de ir nos melhores restaurantes do mundo, junto com os empresários. Ele quis ter um helicóptero idêntico ao helicóptero do Ike Batista, porque era importante. Então, eles começaram a, digamos assim, a mimetizar a vida do milionário. Eles achavam que o político bem-sucedido era um milionário. O Bolsonaro tinha uma forma de autofinanciamento diferente, mais modesta. Mas ele fazia o quê? As rachadinhas. Isso. Ele e a família, eles contratavam muitos funcionários e pegavam o dinheiro de volta. E com isso eles iam capitalizando, entende? Então o Bolsonaro era também, usava também uma forma de corrupção, mas uma forma de corrupção mais modesta e mais discreta. Então com isso ele pôde entrar no discurso de que era completamente fora. Mas também com uma grande, e desse ponto de vista muito avançado, já com o estudo das redes sociais que as esquerdas começaram a aprender agora. Exatamente. Quer dizer, eles estão muito mais avançados. Já estavam, né? Já estavam. Gabeira, então agora com essa eleição de 2022, eu considero que o sistema político, a redemocratização, ganhou uma nova chance, que ela estava em decadência. E é essa decadência dela que permitiu a ascensão do Bolsonaro. Então ela tem agora a possibilidade de se refazer e reconstruir o tecido político de forma que essas ameaças não sejam mais viáveis. Caso ela não se reconstrua e repita os erros do passado, as ameaças tais como estão voltarão com maior tranquilidade. Gabeira, e assim, para a gente encerrar, se a gente vai estar sempre correndo risco de uma democracia que é ainda fragilizada, com o governo que vem aí, que a gente já conhece, porque ele já foi governo, e com erros que a gente já sabe quais são e que a gente espera que eles não cometam. O desafio, qual que é o grande desafio, não para o novo governo, mas para o Partido dos Trabalhadores, que é tão importante no Brasil? Qual que é o desafio dele agora diante disso? Ele já fez um grande acerto, na minha opinião, que foi abrir mais, chamar mais gente que não é do PT, porque o PT, nossos amigos, nós temos muitos amigos do PT, a gente sabe que o PT é muito fechado neles, né? Muito fechado neles. Aqui em Goiânia, eles são muito fechados, eles começaram a abrir. Olha, você mencionou algo que me parece importante, já está sendo trilhado, né? Que é a busca de um governo de frente, né? Eu acho que um desafio importante você procurar criar uma frente mais ampla possível, compreendendo que o bloco democrático é a maneira de responder à ameaça do fascismo, à ameaça da extrema-direita. Então, a compreensão de que o instrumento histórico é uma frente e não um partido só, né? É uma compreensão importante. A outra compreensão importante é de que hoje a melhor maneira de você desenvolver o Brasil é considerando o Brasil uma potência ambiental. E através da compreensão do Brasil como potência ambiental, você estabelecer as parcerias externas e os projetos que possam fazer com que o Brasil deslanche, entende? Então esse desafio eu acho que não será cumprido. Eu acho que eu tenho um pouca dificuldade com o PT, na verdade, a minha visão do PT não é muito positiva e a visão do PT, a meu respeito, também não é muito positiva. Eu ouvi muito. Reciprocamente, nós temos divergências. Você foi do partido e deixou o partido. Não só isso, né? O PT, alguns quadros do PT, inclusive, afirmam que eu votei no Bolsonaro, né? Eu era bolsonarista, quando, na verdade, eu apenas chamava a atenção de alguns aspectos do Bolsonaro que, no meu entender, eram importantes. Por exemplo, o fato dele ter uma política de segurança nacional completamente de segurança pública, completamente destrutiva, mas uma política de segurança pública, algo que o campo democrático nunca desenvolveu, né? É claro que a minha visão de segurança pública é diferente do Bolsonaro. Ele prega violência, eu prego inteligência, por aí.
ele prega o desrespeito aos direitos humanos. Armamento. Armamento, eu horror, prego o negócio de desarmamento, enfim. que é Mas não armar. importa. Eu considero, entende, então, que eu prefiro não falar do PT e acho que o PT também prefere não falar de mim. Eles me consideram, eles dizem que eu sou irrelevante. Eu acho, em relação com o PT, a coisa mais confortável que tem é você ser chamado de irrelevante. Porque se você for considerado um inimigo importante, aí você vai ter que se ver com uma luta que eu, na verdade, eu não faço, não é por medo, mas eu não faço por preguiça. Eu entendo. Gabeira... Nós somos grandes defensores, defendendo aqui de público a preguiça. Eu digo que o meu manifesto não é o manifesto comunista, mas o direito à preguiça. Gabeira, para esse final agora, vamos dar uma relaxada aqui agora. Gabeira, eu me lembro de uma história que você me contou, agora relaxamento total, porque você me contou as coisas, eu fico lembrando de uma passagem do Gabeira. Gabeira tinha uma bicicleta, que ele estava vindo de Ipanema e ele a pé e carregando a bicicleta. Como Jonas. Aí eu lembro disso de vez em quando, eu morro de rir. Um cara chegou perto dele e falou assim, não, deixa que eu vou empurrando a bicicleta para você. Como levou. Assim? Um senhor idoso, né? Não, eu levo para o senhor. O Gabeira, não, tá tudo bem, eu estou empurrando a bicicleta, tá tudo beleza. Não, eu faço questão de te ajudar. O cara pegou, levou a bicicleta. E tem outras coisas que eu lembro que o Gabeira conta. Nas passagens do livro dele, né, do Crepúsculo do Macho, quando ele chega, vem com uma delegação da União Soviética ainda, no avião, chega no Rio, todo mundo morrendo de sono, e aí o Gabeira fala assim, poxa, olha bem, eu estou voltando para o Brasil, junto com uma equipe da União Soviética, e a minha visão desse passado, está no Crepúsculo do Macho, eu não conheço companheiro, e minha visão desse passado recente, anos 60, anos 70, que ele ficou no exílio, hoje é outra. Então, quando ele desce, imediatamente, eu vou falar imediatamente, não lembro se um dia ou 2 ou 3 depois, você vai para Ipanema com uma tanga, com a tanga de crochê, que ficou muito, muito conhecida. E eu me lembro bem que, e aí depois do livro, né, que houve aquela cor, pô, o cara um líder de esquerda, sequestrou avião, não é, na época e tal, agora chega aquilo... Desbundando, a palavra desbunde, né, o Cacá vez com as patrulhas ideológicas, mas aquilo foi tão importante, aquele simbolismo, por uma juventude que estava, meu caso, acho que dele, que estava ali, começando a juventude, saindo da ditadura militar, que aí foi até 85. Então, aquele símbolo ali de Ipanema, que explode para o Brasil, aquilo foi de uma importância enorme para os costumes. E aí eu digo que ele e Caetano Veloso, e o Ney Matogrosso em outro aspecto, mas ele e Caetano são brasileiros modernos por excelência, nesse sentido, inclusive o Gabeira. Vamos fechar? Vamos. Você quer comentar isso aí, Gabeira? Vamos. Não, eu acho que aquilo foi um momento, né? Também já tenho uma visão crítica desse momento. Quer dizer, foi um momento importante em que eu queria trazer a importância do que eu chamava na época de política do corpo, né? Chamar a atenção das pessoas que às vezes estavam muito envolvidas nos seus processos mentais ou nos seus processos políticos, da importância do corpo, do tratamento do corpo, seja pela alimentação, seja pelo exercício. Mas isso também foi profundamente absorvido pelo capitalismo, que percebeu e transformou numa indústria extremamente lucrativa. Gabeira, quantidade de academias, de produtos especiais, ditos naturais, enfim, de profissões ligadas ao corpo. Virou um culto, né? Mas quase todas essas coisas o capitalismo se apropria e dá uma dimensão. Tem um livro do Ítalo Calvino, a gente falando antes do programa sobre o Ítalo Calvino, tem um livro dele que é pouco citado, chama A Nuvem de Smog, que é um jornalista que é contratado para fazer um jornal ecológico, ambientalista, e aí ele vai,
pobre diabo muito parecido com o João Valério dos Caetés do Graciliano Ramos, do ponto de vista da ambientação do romance. Tudo escuro, em italiano é grigio, cinza. E aí ele está lá trabalhando, muito empenhado, tentando entender esse argumento e fazendo um jornalzinho para esse contrato que ele recebeu. E aí ele vai num evento e descobre no evento, por acaso, que o patrão dele era o maior poluidor. Então, de um lado, ele tocava uma indústria extremamente poluidora, o romance é situado, sem ser dito, em Turim, e por outro lado ele tinha o jornal ambientalista. As duas mãos ele tocava. Claro, então o capitalismo é isso, né? Toca tudo. Aliás, o Calvino é um escritor, eu não sei se você que é conhecedor dele, ele escreveu alguma coisa sobre como o escritor deve escrever. Sim. Eu achei muito interessante quando ele propõe a leveza, né? Exato. 6 propostas para o próximo milênio. 6 propostas. Eu achei muito interessante esse livro dele, é um bom livro para escritores. Verdade. Fechar de vez, estava esquecendo. Você continua a favor da descriminalização das drogas? Eu continuo a favor da descriminalização, eu acho importante. Eu hoje acrescento alguns dados, né, a essa visão. Por exemplo, no caso da maconha, eu acho que a descriminalização é importantíssima. Em primeiro lugar, porque abre um caminho. Você sabe que eu trouxe o cânhamo para o Brasil. Uma época foi preso, deu um escândalo, mas o cânhamo é um produto com um potencial enorme. Eu digo, o cânhamo é a maconha sem o THC, alto THC, né? Então é utilizado em várias coisas da indústria. Indústria têxtil. Você tem roupa de cânhamo, boné de cânhamo, você tem comida baseada no cânhamo, você tem porta de carro, coisa de porta de carro, corda. O cânhamo é tão importante, né? Tão importante que nos Estados Unidos, no material que não pode faltar numa guerra, está o cânhamo. Então eu trouxe primeiro essa visão, vamos explorar economicamente isso. Vai ser muita riqueza e muito potencial, muito emprego, né? Mas, digamos assim, o preconceito contra a maconha impede de você explorar uma planta, mesmo que ela não tenha os ingredientes alucinógenos que a maconha eventualmente possa ter. Entende? O outro aspecto que eu acho importante, no caso da maconha, é a maconha medicinal, né? O avanço que tem tido o uso da maconha medicinal no Brasil é muito grande, né? Eu tenho inúmeros casos de pessoas que tratam epilepsia, né? Tratam convulsões nervosas, muita gente com Alzheimer usando maconha e com resultados positivos, né? Até gente que quer dormir melhor, entende? Usando maconha ou canabinol. Então eu acho que esse uso medicinal se consagrou. Entende? Agora, o uso recreativo, eu acho que o ideal seria seria desenvolver um pouco melhor a capacidade da própria polícia brasileira. Eu digo pelo seguinte, porque ao liberar, você pode ter algumas consequências, né? Mas se você tem uma polícia bem estruturada, essas consequências são insignificantes. Eu digo isso porque, por exemplo, na Holanda, né? Na Holanda, uma vez eu entrei num coffee shop, pedi uma maconha para fumar, fumei, mas eu estava com boné. E quando eu saí, o segurança foi chamado e levou uma bronca, que eu não podia fumar com um boné, eu tinha que tirar o boné para ver ele na minha cara. Você vê que é livre, entende? É livre, mas a capacidade que você tem de ter o controle de toda a atmosfera também é muito grande. Então eu acho que se você tiver condições de modernizar a polícia, de fazer com que ela seja uma polícia mais desenvolvida, eu acho que isso aí, todos os estados americanos que
liberaram, entende? Todos os estados americanos que liberaram para o lazer estão vivendo bem, é um ramo extremamente importante. Não dá tanto dinheiro quanto pensavam. Quer dizer, pensavam que ia ser uma coisa como o petróleo, entende? Mas está dando dinheiro, está permitindo que muitas pessoas avancem, está oferecendo lazer também para muitas pessoas. Então, eu acho que é um caminho que dificilmente não será trilhado, entende? Dificilmente não será trilhado. Governos como o da Colômbia, por exemplo, já nascem e se elegem a partir desse discurso. Vamos lá? Bom, vamos encerrar. Então, professor Anselmo, você podia encerrar? Não, eu queria Fernando encerrar Gabeira com a gente. agradecendo, assim, 1000 vênias e 1000 palavras de carinho, Gabeira, pela sua disposição, pelo estar aqui conversando com a gente, sendo explorado. Você aí parado Você também aí é sentado, explorado. também é explorado. Gabeira, Exato. foi um grande prazer. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. Obrigado, Gabeira, professor Lisandro, os meninos que estão aqui, como o Lisandro disse, tudo cria, tudo. Nós estamos no ambiente da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado. Estamos aí. Obrigado também, até a próxima.